Meus queridos e amados irmãos, quem vos saúda mais uma vez na santa e poderosa paz do Senhor Jesus é a tua irmã em Cristo, Adriane Santos. A paz do Senhor a todos. Vamos neste momento estar mais uma vez refletindo, examinando. Vamos tirar um tempinho especial para que nós possamos ligar inteiramente o nosso pensamento no trono de Deus e assim examinar as Escrituras Sagradas para que o Senhor possa falar conosco por intermédio da terceira parte deste estudo acerca do Espírito Santo. E para sentir o Espírito Santo falando conosco por intermédio deste estudo, vamos neste momento dar total atenção, vamos nos inclinar ao Espírito para que nós possamos aprender do Senhor neste momento. E nessa parte 3 deste estudo, nós vamos estar falando acerca do Espírito de Deus no Velho Testamento. O Espírito Santo esteve presente desde o princípio e nós vamos ver na Bíblia, examinar neste momento, ler, compreender dentro da palavra de Deus as manifestações do Espírito Santo no Velho Testamento. Algumas manifestações, porque são várias referências que a Bíblia nos traz, nos confirmando a presença do Espírito de Deus ali no Velho Testamento. Nós vamos ver ali no princípio, no livro de Gênesis, aonde nos mostra a presença do Espírito e o homem já contendendo, com o Espírito Santo do Altíssimo. Podemos ver que desde o princípio a manifestação do Espírito Santo se fez tão importante, meus irmãos? Porque o Espírito de Deus é o que dá vida e ele pairava sobre as águas, trazendo vida, movimento, cor, beleza, Digamos assim, que o agir do Espírito Santo sempre foi muito importante desde a criação. E como eu ia dizendo, nós vamos neste momento falar do que está registrado ali no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 3, aonde diz: Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então, nós vemos que Deus já advertia a geração de Noé que seus dias estavam contados. Por quê? Pela obstinação, pela rebelião do povo contra o Espírito Santo, contra o Espírito de Deus. E as consequências que viriam seriam catastróficas. E por consequência da rebelião do homem com o Espírito de Deus, seus dias foram diminuídos. No livro de Isaías, capítulo 63, versículo 10, indica que Israel foi banido por ter ofendido o Espírito de Deus. Deus então deixou de ser aquele que pelejava por Israel e se tornou seu inimigo. Ou seja, o homem, quando escolhe contender contra o Espírito Santo do Altíssimo, de maneira alguma ele pode sair em vantagem. Mas quando contendemos com o Espírito, contendemos diretamente com Deus. E nenhum homem, nenhuma mulher que contende
com o Espírito Santo, com a vontade do Espírito, pode sair em vantagem, mas somente em desvantagem. Porque quem é o homem, né? Quem é o ser humano para tentar combater com Deus? Vamos ver no livro de Isaías 63, capítulo 10, que diz: Mas eles foram rebeldes e contristaram o Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Ou seja, Deus acabou permitindo então o ataque da Babilônia como um ato de juízo sobre Israel. Assim nós podemos ver e compreender pelas afirmações das palavras do profeta Isaías. Como eu disse, quem pode combater com Deus? Quem pode ir contra Deus e sair vitorioso? Ninguém, né, meus irmãos e minhas irmãs? Todo aquele que combate contra Deus, consequentemente, virão consequências muito grandes na tua vida, né? Porque Deus é Deus e quem somos nós para pelejar contra o Altíssimo? Vamos ver no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 32. Vamos falar um pouquinho ainda mais da resistência ao Espírito Santo, da desobediência do homem contra o Espírito Santo. E vamos falar um pouquinho também das consequências, né, meus irmãos e minhas irmãs? Livro de Mateus, capítulo 12, versículo 32, fala da blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Está registrado assim: E se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Nota-se que a acusação de blasfêmia foi dirigida nessa passagem contra os líderes judeus, os quais acusaram Jesus de expulsar os demônios pelo poder do diabo. Vemos registrado ainda no livro de Lucas, capítulo 11, 15, que diz: Mas alguns diziam, ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. Então nós vemos que Jesus, nessa passagem, levantou a questão da blasfêmia não em termos de quem fala contra ele ou quem nega que ele seja o Messias, mas aqui nós vemos que o ponto importante a qual Jesus falou nesta passagem é que os líderes judeus acusam o Espírito de Deus de ser o diabo. E isso foi nomeado por blasfêmia ao Espírito Santo do Altíssimo. Nós vemos a blasfêmia nessa categoria, né, meus irmãos? Aonde alguém chega a mencionar algo que é de Deus como se fosse algo do diabo, uma revelação que é de Deus como se fosse algo do diabo, o manifestar de Deus como se fosse uma manifestação maligna. Isso é biblicamente caracterizado como blasfêmia. Então, temos que ter muito cuidado, né? Essa palavra nos faz ter muito cuidado, muita responsabilidade, muita vigilância ao abrir a nossa boca, né, para pronunciar qualquer palavra. Melhor pedir a direção de Deus antes de falar algo e somente falar se assim Deus ordenar, para não colocar em risco a salvação de nossas almas. Então nós vemos aqui que foi
caracterizada como um tipo de blasfêmia, os judeus acusarem Jesus, porque o nosso Jesus agia com o poder de Deus, com o poder do Pai, e os judeus, não conseguindo crer, falaram que o nosso Jesus estava agindo então pelo príncipe dos Beelzebul, príncipe do Beelzebul, né? Ou seja, príncipe dos demônios. E aqui ficou claro que foi uma blasfêmia, a qual eles não poderiam ter proferido, porque ai daquele que diz que algo que é de Deus provenha do maligno. Ai daquele que abre a tua boca para falar de uma revelação, a qual verdadeiramente vem de Deus, colocando ela como se fosse uma revelação demoníaca. E nós vemos que o porquê que chega uma pessoa a este nível. Eu costumo dizer que o motivo principal de uma pessoa vir a blasfemar é não mais conseguir crer no poder de Deus. O que leva uma pessoa a falar palavras contra o Espírito de Deus é tal pessoa não ter fé e nem mesmo esperança no nosso Deus, como se limitando, né, o poder do Altíssimo. Se uma pessoa diz que o Deus da vida é seu inimigo, não tem esperança de salvação, ou seja, se Deus está agindo, manifestando, e alguém então abre a tua boca para falar que não é Deus e que é Satanás, que é o diabo, ou algo dessa natureza maligna, né? Então está colocando Deus como seu inimigo, porque o inimigo de nossas almas, ele é Satanás. Então, se alguém abre a tua boca e diz que o agir de Deus é manifestação do diabo, então ele está classificando Deus como seu inimigo. E uma pessoa que classifica Deus como seu inimigo, não existe esperança, né? Não existe salvação para tal pessoa. Porque se uma pessoa não consegue crer no mover do Altíssimo, que esperança há para tal pessoa, então, para crer na salvação, na vida eterna e em tantos mistérios ainda maiores, né, que o nosso Deus faz e pode fazer. Então, a principal característica da blasfêmia, o que leva verdadeiramente um homem a blasfemar, é a falta de fé, a falta de esperança, a falta de comunhão, a falta de vida com Deus. Porque aquele que tem vida com Deus, ele tem esperança. Aquele que tem vida com Deus, ele tem fé. Aquele que tem vida com Deus, ele tem vigilância, ou seja, os frutos do Espírito sobre a tua vida. Vejamos ainda no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51, que diz: Estevão estava falando da resistência ao Espírito de Deus. Capítulo 7, versículo 51. Homens de dura cervix e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Então nós vemos nessa passagem que está registrada no livro de Atos, capítulo 7, versículo 51, que o diácono Estevão acusava ali os judeus de terem traído e matado a Jesus. E até o momento ao qual Estevão estava ali ministrando, estava ali pregando, eles ainda contendiam com o Espírito de Deus, ao se recusarem a receber a mensagem de Cristo, ao não querer receber a mensagem de Jesus, a qual era colocada nos lábios do nosso irmão Estevão. Então nós vemos que sempre houve essas
circunstâncias, digamos assim, né, meus irmãos e minhas irmãs, a qual o homem resiste ao Espírito Santo por muitas vezes aquilo que vir do Espírito não ser aquilo que agrada o teu eu, não ser aquilo que agrada o teu ego, não ser aquilo que verdadeiramente gostariam de ouvir. Então, assim como no passado, até os dias de hoje, o homem continua a contender com o Espírito Santo, e na vida do nosso irmão Estevão não foi diferente, porque as palavras a qual o Espírito colocava na boca do diácono Estevão eram palavras que não agradavam a todos, que porém muitos rejeitavam, muitos que até mesmo alegavam conhecer, né, as Escrituras, alegavam conhecer a lei, alegavam ter algum entendimento espiritual. Tais pessoas rejeitavam as palavras que verdadeiramente vinham do Espírito. Por quê? Porque, como eu disse, as palavras que provêm do Espírito não é aquelas que elevam o nosso ego, pelo contrário, ela abate o nosso ego. Não é aquela que exalta-nos, não, mas é aquela que ensina que nós devemos nos humilhar. Não é aquela que alegra a nossa carne, mas é aquela que ensina que nós temos que ferir, crucificar, renunciar totalmente a nossa carne. Então, não é uma palavra que qualquer pessoa está disposta a receber. Não. Muitos rejeitam, assim como no passado, assim como nos dias presentes, e assim vai ser até a volta, né, do Filho do Homem. Muitos resistem às palavras de Jesus, resistem às palavras do Espírito, por não ser aquela que agrada a si próprio, mas porém é aquela que agrada a Deus. E é isto que tem levado muitas pessoas a até mesmo blasfemarem, né? Acaba pronunciando palavras que não convêm, porque são palavras que machucam o nosso eu. A palavra de Deus, na verdade, ela não, como se diz, não lisonjeia, né? Pelo contrário, ela corrige, ela castiga, ela exorta, ela repreende. Essa é a verdadeira palavra de Deus, a qual poucos verdadeiramente estão dispostos a receber. E nós vemos que Estevão apregoando, ele foi apedrejado. E a Bíblia diz que era homem cheio do Espírito. Estevão era um homem que tinha comunhão com Deus e falava verdadeiramente aquilo que vinha do Espírito, mas pelos homens estar em rebelião, em resistência ao Espírito, eles se levantaram então contra Estevão, porque as palavras a qual Estevão falava eram palavras do Espírito, eram palavras de Deus. E tais pessoas que estavam em desobediência, que estavam em resistência, em rebelião com Deus, com o Espírito, não suportavam ouvir as palavras a qual eram colocadas na boca de Estevão. Porque aquele homem, aquela mulher que está em rebelião com o Espírito, não consegue suportar a voz do Espírito. Aquele que está em rebelião contra Deus, a palavra de Deus muitas vezes é vista como uma afronta, é vista como aos olhos, dizemos assim, para aqueles que estão dispostos a obedecer, é um alimento da alma, edificante, saboroso, maravilhoso, mas porém para aqueles que estão em rebelião com o Espírito de Deus, a palavra de Deus é afronta. Tais pessoas olham para a palavra, olham para as repreensões e não começa a ter essas repreensões como um ensinamento, como uma base de fé, como uma correção, não.
começa a ter o verdadeiro ensinamento como uma afronta, porque eles estão confrontando com o Altíssimo, eles estão em um confronto com o Espírito de Deus, porque aquele que está na carne, ele está em confronto com o Espírito, porque a palavra de Deus diz que um opõe-se ao outro, e nós vemos que Estevão, com toda a ousadia, ensinava aquele povo que, assim como os antepassados resistiram ao Espírito, resistiram a Jesus, eles também estavam fazendo o mesmo, resistindo a Jesus e novamente estavam traindo a Jesus por não aceitar as palavras que verdadeiramente vinham do Mestre. E nós vemos aqui no livro de Atos, capítulo 7, versículo 57, que diz: mas eles gritavam com grande voz, tamparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Versículo 58. E expulsaram-o da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Aqui nós vemos que nesse versículo 58 é uma demonstração que o ministério haveria de continuar, mesmo que estivessem naquele momento matando a carne de Estevão, as vestes de Estevão foram lançadas aos pés de um jovem chamado Saulo. Então nós vemos que essa palavra mostra que aquele ministério a qual Estevão cumpria, de apregoar a verdade, custe o que custasse, né? Morrer pela palavra, aquilo continuaria. Deus levantaria pessoas para continuar com aquela missão, porque a palavra de Deus, ela nunca para, ela nunca cessa, ela nunca se cala. Sempre Deus continua o ministério da palavra, da verdade, da doutrina, do ensinamento, da exortação, por intermédio daquelas pessoas a qual dão lugar para Deus, daquelas pessoas a qual tem comunhão com Deus, que não são pessoas covardes, né? Que não são pessoas que se deixam levar por nada desta vida, mas prefere, ainda que perseguido, ter uma vida de comunhão e santidade, né? Para com o nosso Deus. Assim como foi o exemplo do nosso irmão Estevão, que mesmo vendo a morte de frente, ele continuou a pregar até os últimos segundos da tua vida, mesmo que aquelas palavras desagradavam os ouvintes. Nós vemos que as palavras a qual era colocada na boca de Estevão naquele momento incomodava as pessoas presentes, de modo que tamparam os teus ouvidos, né, para não ouvir aquilo que Estevão estava apregoando. Então Estevão viu frente a frente que ele iria morrer por amor à palavra de Cristo, por amor à fidelidade, né, com o nosso Deus. Mas ele não recuou. E mesmo que aquele povo resistisse, ele entendeu que aquele povo estava resistindo porque eles estavam em resistência ao Espírito, eles estavam em rebelião ao Espírito. Assim, nos dias de hoje também nós vemos quantos estão em rebelião com o Espírito e não conseguem ouvir a verdade a qual provém do Senhor. Quantos estão em rebelião para com Deus e não conseguem mais ouvir as exortações, os ensinamentos, as repreensões do Senhor porque estão em rebelião, estão, como se diz, resistindo fortemente ao Espírito Santo do Altíssimo. E nós podemos ver que isso acontece há muitos anos e nós devemos seguir o exemplo, então, dos nossos irmãos que morreram, mas não negaram a tua fé, assim como Estevão, assim como Paulo, assim como Pedro, morreram, mas porém apregoaram até o fim a santificação do corpo, da alma e do espírito, de modo que eu disse no estudo anterior e volto a repetir, as cartas do apóstolo Pedro e também do apóstolo Paulo
ensinamento de santificação do corpo, da alma e do espírito, a qual muitos que estão em rebelião hoje não suportam mais ouvir palavras como a dos nossos irmãos, mas porém foi isso que a Bíblia Sagrada nos deixou registrado para continuar apregoando. Resista quem quiser resistir, porque a Bíblia diz que quem resiste isto não resiste ao homem, mas resiste o próprio Deus, que nos deu também o teu Espírito Santo. Então, resista quem quiser resistir, meus irmãos e minhas irmãs. Não vamos ser covardes de calar a nossa boca, de nos deixar levar, de nos deixar seduzir, mas vamos continuar até o fim, apregoando a santificação, a doutrina, a palavra de Deus da forma que ela é, sem querer agradar o ego do homem. Porque a palavra de Deus diz que se nós agradássemos ao homem, assim como o apóstolo Paulo disse, se agradássemos ao homem, então não estaríamos pregando o evangelho de Jesus Cristo. Porque na Bíblia nós vemos que todos aqueles que apregoavam o evangelho de Jesus, o evangelho de salvação, o evangelho de santidade, eles não agradaram ao homem, mas porém mostraram perfeita e íntima comunhão para com o nosso Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Vamos ver aqui um pouquinho agora da capacitação do Espírito para executar o ministério de Deus por nosso intermédio. Nós precisamos da capacitação do Espírito Santo do Altíssimo, para que assim possamos executar aquilo que o nosso Deus tem por nosso intermédio. O texto do primeiro livro de Samuel mostra a unção com óleo como uma forma de separar uma pessoa para o ministério espiritual. Ou seja, consagrar a pessoa para o serviço de Deus, com a aprovação do Espírito de Deus. Quando a tal pessoa também realmente consagra a sua vida para obedecer às ordens de Deus, ou seja, duas coisas que devem andar juntas. Se o meu irmão ou minha irmã recebeu a unção aí, né, com óleo na tua igreja, pelas mãos do presbítero, né, pelas mãos do pastor, não é simplesmente a unção a qual foi lhe dada ali naquele momento, não, mas ela é complementada com a sua decisão no teu íntimo de obedecer às ordens de Deus. Aí ela tem validade para com Deus. Quando você não está em resistência ao Espírito, então recebe a unção, então é como se fosse uma preparação para você executar aquilo que Deus quer executar por teu intermédio. Nós vemos no caso de Saul e Davi a unção que os preparou para cumprir o chamado divino, para serem líderes em Israel. Ou seja, para exercer aquilo que Deus tinha por intermédio deles. Ambos receberam a unção com óleo. Ambos esses homens foram ungidos pelo profeta Samuel. Vamos ver aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. Então nós vemos que a unção, ela está ligada à santificação e ao chamado ministerial. Prova disso que nós podemos ver que Saul, quando desobedeceu a Deus, então ele não mais servia para o ministério a qual Deus tinha o chamado. Ele recebeu sim a unção com óleo das mãos do profeta Samuel, mas porém do momento a qual ele se rebeliou contra Deus, nós vemos as escrituras sagradas nos revelar que então ele não tinha mais
serventia para aquele ministério a qual Deus o tinha separado para executar. Então, isso confirma que a unção a qual a minha irmã recebe para ter poder de Deus, é necessário que ela tenha obediência a Deus. Para que a tal pessoa continue sendo capacitada para aquilo que Deus chamou, é necessário que tal pessoa tenha uma vida verdadeiramente de consagração a Deus. Tenha uma vida de aprovação do Espírito de Deus. Não podendo, então, entrar em contenção com o Espírito Santo, mas em todo o tempo obedecer para que aquela unção a qual você recebeu para executar o teu ministério possa a cada dia mais te encher do poder de Deus, para que você venha concluir da forma que Deus quer que você conclua. Então a unção é o início de uma trajetória, digamos assim, é o início de uma caminhada, é o início de uma missão, mas porém é o início, ela não está completa, e para ela ser completa é necessário você ter sempre a tua vida, meu irmão e minha irmã, no altar de Deus. E para que a tua vida esteja no altar de Deus, é necessário que você ande em santidade, em novidade de espírito, para que o Espírito Santo a cada dia possa te revelar a mais perfeita vontade de Deus na tua vida, te conduzindo para que você execute aquilo que Deus quer que você executa. Se você entrar em transgressão com Deus, então você perde a comunhão com o Espírito. E se você perde a comunhão com o Espírito, você já não consegue mais sentir, então, o Espírito te dando a direção do Altíssimo. Assim como aconteceu com Saul. Nós vemos que Saul, ele já não ouvia mais a voz de Deus. Ele não ouvia mais a direção do Altíssimo, de modo que ele foi consultar espíritos adivinhadores, ele foi consultar uma cartomante, né? E aquilo desagradou totalmente a Deus. Mas por quê? Porque ele tinha entrado em transgressão com o nosso Deus, e então ele já não conseguia mais obter resposta de Deus. Deus já não falava mais com ele, e após Deus não falar mais com ele, ele foi se aprofundando e foi cometendo um pecado após o outro, de modo que resultou naquilo que resultou. Nós vemos o fim da vida de Saul. Ele lançou-se sobre a tua espada. Nós vemos que ele cometeu suicídio. Por quê? Uma coisa foi puxando outra, um abismo foi puxando outro, porque ele entrou em contradição, ele entrou em rebelião, ele entrou, como posso explicar, em desobediência com Deus. E quando ele entrou em desobediência, ele perdeu a comunhão. Então, para que nós possamos executar aquilo que Deus tem por nosso intermédio, meu irmão e minha irmã, é necessário um dia após o outro nós ter uma vida de santidade para com o nosso Deus, para que assim ele possa revelar um dia após o outro aquilo que ele tem a fazer nesta terra por nosso intermédio. No Antigo Testamento,